A festa do Prêmio Executivo de Valor 2022 aconteceu em São Paulo e reuniu empresários e profissionais dos mais importantes setores da economia do país. Esta foi a 22ª edição da premiação, que reconhece os gestores que mais se destacaram na condução de suas empresas em 2021. Foram escolhidos 24 vencedores, divididos em 19 setores da economia e em 5 categorias especiais. E na festa, os executivos premiados comentaram os desafios de gestão daqui para frente. Bom, superar os desafios de curto prazo aí, né? Guerra, inflação, falta de peças e seguir crescendo, garantindo os planos de crescimento da Embraer para os próximos anos. Em termos de gestão de pessoas, novos modelos de trabalho, o legado da pandemia nesse aspecto, o que você destacaria? Bom, agora é a gente implementar sistema híbrido de trabalho, que nós chamamos o futuro do trabalho, né? E garantir a mesma produtividade e felicidade das nossas pessoas com esse novo modelo. Eu acho que o mundo está cada vez mais turbulento e essa turbulência gera uma necessidade de duas coisas fundamentais. Primeiro, flexibilidade, estar pronto para saber reagir rapidamente às movimentações. Nós tivemos nos últimos 3 anos Covid-1, Covid-2 e agora a guerra que está afetando todo o mundo global e os negócios. Então essa é a primeira questão, ter flexibilidade e agilidade na decisão. E a segunda, ter robustez, porque às vezes nós vamos ter volatilidade e na volatilidade você precisa estar pronto para enfrentar e para, num prazo mais longo, estar preparado para isso. Legal. E qual que é para você o legado da pandemia na gestão de pessoas? Acho que a questão fundamental aí é a humanidade. Nós temos que entender as pessoas, que as relações têm que ser muito mais humanizadas e isso tem que ser uma tônica das empresas. Nós nos aproximamos muito dos nossos colaboradores durante esse período, entendendo individualmente o que nós temos de comum na humanidade, que são as nossas fraquezas, nossas dificuldades, e saber reagir e saber poder apoiar as pessoas nesse momento, eu acho que é a questão mais relevante que nós aprendemos durante a pandemia. Bom, o principal desafio de gestão é difícil falar são vários, né? Mas eu acho que o primeiro deles é a formação, retenção e atração de talentos, principalmente num setor como o nosso, que é o de saneamento, que está crescendo. A gente vai precisar formar muita gente, então eu acho que esse é um grande desafio. E o segundo é acelerar transformação digital, inovação, para que a gente consiga acelerar a produtividade, ganho de eficiência para uma empresa que, como todas, estão passando aí por uma incerteza macroeconômica. Então, acho que esses são os 2 pontos principais. Bom, nós estamos vivendo um momento de mudanças, né, aqui no Brasil, com eleições, no mundo também, com redesenho aí geopolítico. Isso impacta negócios que, de alguma forma, estão dentro de uma cadeia de suprimento global, né, como é que é o nosso caso. Eu acho que o desafio, um deles que continua sendo sempre o mesmo, é ter uma boa equipe, ter um time forte, né, uma equipe completamente comprada com a causa da empresa, isso sempre vai ser assim, mas ficar muito atento aos impactos que essas mudanças estão trazendo e tentar se antecipar a elas, né? Num mundo hoje com custo de capital mais alto, com inflação, isso não vai ser resolvido da noite para o dia. Então, estar atento do ponto de vista de estrutura de capital e de austeridade na gestão dos negócios vai ser ainda mais importante daqui para frente. Uma pandemia e uma guerra deixou o mundo muito mais pobre. E o nosso desafio é vencer essa pobreza, essa tremenda desigualdade social que tem no planeta, especialmente no Brasil. Não dá para tolerar por tanto tempo o intolerável. A Gerando Falcões é uma das soluções para isso, combatendo pobreza em favelas do Brasil. A sociedade brasileira precisa se levantar intencionalmente contra a pobreza e vencê-la de uma vez por todas. E qual que é o papel das empresas nessa missão? Trabalhar em colaboração com ONGs que estão na ponta, com startups sociais, usar esse canhão de marca, de gente, de time, de budget,
para fazer o que é a coisa certa. E a coisa certa é dar uma resposta efetiva para os grandes desafios que a gente tem, tanto do ponto de vista social como do ponto de vista ambiental. Fazer o que é o certo rápido para que não seja tarde demais. O principal desafio agora, de fato, num cenário, né, macro tão conturbado como tem, não só no Brasil como no mundo, é você focar em eficiência sem deixar de olhar crescimento, né? Então, vamos dizer, ganhar share sem perder dinheiro. Eu acho que isso sempre é um equilíbrio difícil para as empresas, né? Geralmente, quando você corta custo, quando você faz uma agência mais de eficiência, você muitas vezes perde market share, você perde talentos. Então, conseguir fazer uma agenda no qual você está olhando produtividade, eficiência, num contexto turbulento, mas ainda ter um olhar para o teu cliente, para o teu funcionário e para ganho de participação de mercado, esse equilíbrio no momento de crise não é fácil ser feito, mas o meu foco é em conseguir fazer ele de maneira bem sucedida. Resiliência. Nós estamos vivendo numa situação singular que exigiu das pessoas uma resiliência em todas as dimensões, resiliência para se acostumar com o home office, resiliência para reinventar a forma de trabalhar e resiliência agora para viver em um mundo em guerra. Essa situação que estamos vendo hoje com guerra na Europa está se deteriorando rapidamente e, lamentavelmente, isso vai pedir muito e muito mais de todos nós. No caso da indústria de eletrodoméstico, na qual eu lidero, é retomar o crescimento da indústria. O grupo é marca líder do mercado e a gente tem a responsabilidade de ajudar na retomada de crescimento da indústria. A gente teve um setor bastante prejudicado por toda a questão da cadeia de abastecimento, falta de componentes, suprimentos, e agora está na hora da gente tentar retomar esse crescimento e o nosso papel como empresa líder é acelerar isso, né? E obviamente, olhando o consumidor, as pessoas continuam em casa, voltando parcialmente para o escritório. Então a gente também, sob o ponto de vista de atender os nossos consumidores, garantir produtos de qualidade, velocidade e experiência impecável. Então, sob o ponto de vista da indústria e consumidor, são essas as principais tarefas que eu tenho aí nos próximos anos, garantir isso. Para mim, o maior desafio são os primeiros 2 anos. Nós estamos vivendo um momento de instabilidade muito grande no país, instabilidade política, instabilidade econômica, uma instabilidade econômica mundial com a guerra e com todos esses fatores. Então, acho que lidar com um ambiente novamente de alta inflação e um ambiente associado a um ambiente de instabilidade política que vamos ter que aguardar, passar a eleição, ver tudo, é o maior desafio para qualquer gestor de empresa de grande porte no Brasil hoje. E não faltou espaço para discussão sobre o legado da pandemia na gestão de pessoas. Eu acho que o principal desafio que a gente tem nas empresas hoje é a gestão de talentos, é a atração e retenção de pessoas que realmente vão conseguir dar conta dos desafios das companhias daqui para diante, principalmente no cenário pós-Covid, onde realmente as interações ficaram bastante diferentes, né? As pessoas são mais independentes e a gente realmente precisa de talentos e precisa motivar essas pessoas realmente a continuarem, né? Atrair essas pessoas para as empresas, que elas façam parte do corpo de funcionários das companhias. Em termos de negócio, o que você destacaria? Eu acho que o grande desafio hoje de negócio é produtividade e competitividade. Acho que o país tem várias oportunidades, ótimas oportunidades, principalmente no meu setor, que é o setor elétrico, né? E, de fato, né, a gente só consegue hoje, né, competir nesse mercado, realmente a gente tiver um nível de produtividade e um nível, né, de competitividade bastante alto. Eu acredito que nós temos um mundo bastante volátil, então sempre termos as nossas equipes alinhadas no que nós temos de plano de longo prazo, com foco em inovação, sustentabilidade e manter o comprometimento da equipe com uma boa qualidade de vida balanceada com o trabalho e a jornada diária das nossas empresas. Então é um desafio de estar super atualizado no mercado, nesse mercado que muda tanto, mas mantendo uma família correta, balanceada e um estilo de vida que seja saudável. Legal. E em termos de negócio, o que você destacaria? Acho que nós temos agora um ano com bastante desafios, tanto dentro do Brasil quanto fora. Vai ser um ano de superação, onde mais uma vez a gente vai ter que mostrar competitividade, resiliência, força.
Então eu acredito que é um ano que nós vamos ter que estar muito próximos do mercado para entender todos os movimentos, toda essa dinâmica que está sendo tão rápida e mantendo sempre os princípios que eu acho que são muito importantes de empresa sólida, no nosso caso petroquímica, de ativos, de inovação, de investimentos. Não é um ano também para que nós vamos abrir mão de investimentos. Olha, no setor de saúde nós temos muitos desafios de manter a sustentabilidade do setor, de aumentar o acesso e principalmente de promover mais saúde para as pessoas. Então, dentro da minha área, acredito que a gente tem aí pelos próximos anos uma jornada incrível, com muitas oportunidades. E para isso nós precisamos ter todos os líderes, todos os colaboradores, todos os médicos muito engajados com aquilo que a gente chama de significado, de realmente trazer alguma coisa que tenha a ver com a sua trajetória pessoal, mas que olhe para a sociedade e que promova cada vez mais benefícios para o todo, para toda a sociedade. Hoje o que a gente tem focado é muito de criar, tanto como cultura quanto estrutura, uma organização que aprende, né? Acho que os últimos 2 anos nos provaram que a gente não sabe de nada, que as respostas, né, elas mudam sempre, mas fazer boas perguntas e, de fato, né, trabalhar junto com o time, formas com que eles possam ter uma melhor gestão de conhecimento, possam trabalhar livremente, trazendo esse conhecimento mais a solto, conseguir aprender com as coisas, né, muito mais do que a gente se perguntar se isso foi bom ou se isso foi ruim, por que isso aconteceu. Para mim esse é o maior foco, né? Não dá para implementar um plano perfeito, que a gente vai saber todos os cenários e variáveis, mas dá para a gente fortalecer uma cultura e uma estrutura que consegue aprender com todas essas coisas e ter essa agilidade na hora de tomar as decisões. Legal. E em termos de gestão de pessoas, novos modelos de trabalho, o que você acha que ficou aí após 2 anos de pandemia? Essa pergunta é interessante para a gente, né? Já fazem mais de quase 7 anos, né, que a Eureka trabalha remoto, então o trabalho remoto não é uma novidade para a gente. A gente tem pessoas espalhadas em todo o país, toda uma estrutura, né, de escritório virtual e uma cultura muito orientada à confiança para que isso aconteça. Eu acho que o ponto que a gente sente falta agora são os encontros, né? Então a gente está brincando muito de trabalhar alguns polos de encontro para que as pessoas troquem, né, para que elas interajam e tudo mais. Mas acho que o principal desafio de gestão, né, ele mora tanto em como a gente tira o tabu em relação a alguns temas que já são vivos hoje na organização, né? Falar de saúde mental, falar de vulnerabilidade, né? Falar de todas essas questões, elas já existem e a gente só precisa admitir que elas existem e trazer um bom campo para que as pessoas possam se sentir donas também dessas soluções e ajudar a organização a desenvolver, para que a gente não infantilize essas relações, né? Não haja um paternalismo nas relações. Olha, o principal desafio de gestão em qualquer momento, não daqui para frente, sempre foi engajamento. Engajar a equipe é sempre um desafio muito grande. O engajamento ele parte sempre de uma definição clara de visão, de conceito de empresa, da construção de um sistema de gestão. Só que no nosso caso, olhando a fase de retomada, né, o nosso setor, o setor de hospitalidade, sofreu muito com a pandemia e a gente teve que se adaptar muito por um momento muito intenso de crise, onde a gente teve primeiramente construir, criar e implementar novos protocolos de atuação, né, para garantir a segurança de hóspedes. A gente teve que dar muito foco em gestão de caixa e tornar as operações muito mais eficientes, tendo em vista a queda brutal de demanda que a gente viveu. Então o desafio nosso agora no engajamento é garantir que tudo que a gente conquistou, todas as adaptações que a gente fez, que foram positivas no enfrentamento da pandemia, que elas sejam mantidas e que a gente continue dando muito foco na gestão ou no processo de transformação, visando a perspectiva futura do negócio, que é a transformação digital, que é a busca contínua de eficiência operacional, que é a inovação. Nós estamos focados em entrar em outros segmentos e acelerar a nossa pauta de ESG. Na Nutri nós estamos crescendo muito aceleradamente, né, nos últimos 3 anos, tanto organicamente como também fazendo muitas aquisições, né? Nós acabamos de anunciar uma aquisição ontem mesmo, né? E o grande desafio que a gente tem é como conseguir, à frente desse crescimento acelerado, né, e fazendo a transformação de um segmento como nós estamos fazendo, é criar uma cultura comum, que traga todas essas pessoas, né, de diversas empresas, né, com culturas diferentes, para uma mesma cultura, né? Então, uma cultura com valores muito claros e definidos, que permita com que as pessoas entendam, né, como trabalhar juntas e como criar essa nova empresa que nós estamos construindo. Então, o nosso maior desafio é
trazer as pessoas para a mesma cultura, uma cultura de inovação, de inclusão, de diversidade, de valorizar o indivíduo e que possa permitir que nós continuemos essa jornada de crescimento. Os vencedores também destacaram quais os desafios de implementar os novos modelos de trabalho. São muitos, mas o principal nesse momento de retorno aos escritórios, de retorno ao mundo híbrido, é como a gente cria um ambiente genuinamente inclusivo nesse mundo híbrido. Se a gente achou no início da pandemia que trabalhar 100% de forma remota ou predominantemente de forma remota era algo complicado, ser inclusivo no mundo híbrido é ainda maior. Então nós temos aqui um desafio de criar novos rituais, novos momentos de interações, ter muita empatia com a equipe, porque é mais um momento de transformação para que todos nós vamos vivenciar. Olha, pessoas preparadas, desenvolvimento de pessoas no nosso negócio, como na maioria dos negócios, né? Pessoas treinadas é tudo. Essa é a nossa grande preocupação, formar um time competente, para que a empresa tenha sucesso, né, nas mãos desses novos talentos. O que a pandemia mudou na sua visão em termos de gestão de pessoas? Qual que é o legado que tem hoje? Olha, mudou para todo mundo, não foi só no Brasil, mudou no mundo inteiro, né? Essa questão do trabalho remoto, ele de certa forma ele veio para ficar. Muita coisa que a gente fazia pessoalmente hoje vai fazer remoto. Outras coisas vão continuar sendo presenciais, né? Mas mudou acho que para sempre. Acho que o principal desafio vai ser conciliar uma taxa de crescimento agressiva, saudável para o negócio, ao mesmo tempo entregando uma margem, uma rentabilidade atrativa também. Para isso, manter uma velocidade de inovação muito grande vai ser fundamental e manter uma equipe engajada, motivada, altamente comprometida em seguir avançando nos principais projetos da empresa, num time que cresce muito. Então, trazendo muita gente e colocando essas pessoas, né, de acordo com a nossa cultura, com os nossos valores, para seguir nessa trajetória. A gente está crescendo muito, dobrando a empresa todos os anos, esse ano não vai ser diferente. Como fazer isso em um mundo remoto, 100% das pessoas em casa? A gente sabe que é um mundo que as pessoas estão sendo afetadas por saúde mental. E como construir um ambiente que cresce muito com as pessoas bem, felizes, engajadas, inovando, construindo coisas legais. Esse é o maior desafio que a gente tem hoje.